Salve, galera! Eu sou o Teacher Pita, esta é a Med School, esta é a aula de inglês. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro, um feriado que vai acontecer num domingo, onde já se viu, e hoje eu tô aqui com vocês para falar sobre UPF. Hoje a gente vai fazer uma aula que está olhando para a prova da UPF, mas atenção, vai fazer ENEM? Essa aula serve. Vai fazer o FSM? Essa aula serve. Vai fazer URGS? Esta aula te serve. Precisa de ganhar vocabulário? Precisa de gramática? Esta aula te serve. Precisa de estratégia de leitura? Esta é a aula que te serve para isso. Muito obrigado por estarem aqui no meio de nós. Você que está vendo essa aula no futuro, presta atenção, porque hoje a gente vai trabalhar com vocabulário, estratégia de leitura e vamos trabalhar também com gramática. Lembrando que eu estou olhando para a prova da UPF principalmente, mas ENEM tem leitura, o FSM tem leitura, o URI tem leitura, o UX tem leitura, o URGS tem leitura. Então, no fim do dia, ela serve para muitas outras provas, meus filhos e minhas filhas. Deixa eu só separar o material aqui. Tá? Se você está vendo essa aula ainda neste ano e você é do nosso grupo de WhatsApp, você vai ver que esse material de hoje está lá no nosso grupo de WhatsApp. Aliás, vou colocar agora Hoje teve simulado, né, da URGS. Muita gente deve ter feito, deve estar cansada. Deixa eu só colocar o nosso aqui, e-board. September 5th. Ok, lá no nosso grupo de WhatsApp, né, vai estar o material, aí você pode baixar o material lá e assistir, acompanhar a aula também. Muito bem, jovens. Comigo na tela, então, para vocês poderem acompanhar melhor. Vou compartilhar minha tela. Picture in picture. All right. Entire screen. Chup, chup, chup. É isso aí. E lá estamos nós no PDF que eu compartilhei com vocês, meus jovens. Ok? Então vamos lá. Olhou para o texto, está escrito texto 2, começa com ha, não tem título, não tem imagens, né? Não tem link, né? O texto está pelado, o texto é um texto puro. Vamos direto para ele, vamos direto para as questões. Lembrando, a nossa estratégia de leitura é ler as questões primeiro, para ver aquelas questões que demandam menos leitura, que demandam menos esforço, porque no fim do dia todas valem a mesma pontuação. Vamos lá, então. Maximizando. Questão número 1. The segment chances are you will smile anyway. Você tem duas opções aqui, tá? Essa a questão precisa de ler duas linhas. Quem sabe 4, né? Se tiver mais 2 linhas para cima, tá? Se você sabe o que a expressão chances are significa, já vai, teacher, eu sei o que chances are quer dizer, né? Vai direto e procura a resposta, tá? Teacher, eu não sei o que chances are quer dizer, tá? O que tá fazendo? Eu não sei o que chances are quer dizer. Você tem duas opções. Você pode ir para o texto e tentar responder, ou você pode dizer, não quero responder essa. Vou procurar uma outra que seja mais fácil, tá? Sempre que eu olho uma prova, tá? Eu não fico na primeira questão necessariamente, embora essa seja uma boa de responder, tá? Porque ela precisa se ler 2 linhas só. Ao contrário dessa aqui, ó, que é de acordo com o texto. Essa aqui, eu teria que ler o texto todo. Então, essa aqui, com certeza, eu vou deixar para fazer depois. Mas eu gosto de correr os olhos pelo texto para procurar assim, mas tem alguma de acordo com o texto? Não. A informação do texto não vai ser, não vou responder. Essa aqui é só ler uma linha, a linha 41. Então, essa aqui também poderia ser uma questão que eu poderia responder na sequência, tá? Então, vou colocar assim, ó. Eu faria assim, ó. Olha, essa é uma questão que eu poderia responder em primeiro lugar. Essas outras aqui, não, exigem texto. Eu vou esperar um pouco mais. Essa é uma que eu poderia responder antes, né? Olha, essa aqui só tem que ler as linhas 45 e 48. Essa eu poderia responder primeiro, né? Olha, essa aqui não precisa nem ler o texto, né? É só encontrar a palavra dentro das que estão ali, talvez ler uma linhazinha. Essa eu também iria, né? Essa aqui eu preciso saber a tradução das palavras, né?
dentro daquelas linhas, mas eu teria que ler linha 6, linha 17, linha 19, e talvez isso seja muito cansativo. Vou colocar isso aqui como uma questão de que eu leria em segundo lugar, né? E a última fala sobre uma pessoa que eu teria que encontrar no texto, tá? Então, ó, mapeei o texto e rapidamente eu já sei quais são as que eu respondo primeiro. De novo, gente, isso varia de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas vão preferir responder aquelas questões de gramática antes. Tá tudo certo, tá? Algumas pessoas vão preferir responder as questões de leitura antes. Excelente, tá? Então, primeiro movimento, procurou título, procurou imagem, procurou link. Não tem. Segundo movimento, mapeou as questões e procurou aquelas questões que seriam mais fáceis, iriam menos trabalho. Então, eu classifiquei elas como 1, aquelas que eu preciso ler pouco, e 2, aquela que eu tenho que ler um pouquinho mais, tá? Mais de uma linha, tá? Agora, volto, de novo, gente, você vai fazer isso automaticamente, tá? Depois que eu respondi aquelas questões, eu vou olhar para essas outras questões aqui, ó. De acordo com o texto. Então, eu já tenho o tipo de questão 1, já tenho o tipo de questão 2. Então, eu vou chamar essa aqui, ó, de tipo de questão 3, porque é de acordo com o texto. Só que tem a questão de número 3, que é Sophie Scott. Ela dá a questão dá o nome de uma pessoa. Essa pessoa deve estar no texto. Eu vou lá para o texto, tá? E vou procurar o nome dessa pessoa, né? Aqui, ó. Então, para responder aquela questão, eu precisaria ler o que vem depois do que Sophie Scott disse, tá? Então, eu vou chamar esse tipo de questão, aqui, ó, de questão 3. Não preciso ler o texto inteiro, preciso só ler isso. Um outro tipo de questão 3 que é muito comum é de acordo com o parágrafo tal, de acordo com o parágrafo tal, ou no ano de 1900 e Guaraná com rolha, né? Por quê? Porque eu preciso ler a informação que diz perto daquele momento e eu vou no texto e procuro. Então, não preciso ler o texto inteiro, tá? Vou chamar esse tipo de questão 3. Lembrando, tipo de questão 1 é aquela que eu preciso ler pouca coisa. O tipo de questão 2 é o tipo que eu tenho que ler um pouquinho mais, mas não muito. E o tipo de questão 3 é que talvez eu tenha que ler um parágrafo, tá? Para identificar. Agora, o tipo de questão 4, ó, vão ser aquelas de acordo com o texto. Talvez eu tenha que ler o texto inteiro. Por que talvez? Porque quando eu for responder as questões do tipo 1 e do tipo 2 e do tipo 3, talvez eu tenha lido o suficiente para olhar para a questão 2 e dizer, eu sei a resposta, ou eu já sei o que eu posso eliminar, tá? Tipo de questão 4, a questão 4 é um tipo de questão 4. Tenho que ler as informações no texto, né? Tipo de questão 5, ó, que ler as informações do... desculpa, perdão. Tipo de questão 4, né? Tem que ler as informações no texto. E, ó, Scott. De novo, é Scott, tipo de questão 3, porque eu só preciso ler sobre ela, tá? Então agora eu já mapeei e já sei as questões que são mais fáceis e mais rápidas de responder, são aquelas que exigem menos leitura, e aquelas que vão demorar mais, porque eu vou precisar ler um pouquinho mais, tá? Então agora minha estratégia vai ser responder as questões do tipo 1. E aqui a ordem não interessa muito, tá, gente? A ordem é a ordem que você quiser dar, tá? Eu vou usar a ordem das questões, tá? Mas só porque para ficar mais organizadinho, mais didático, para você poder acompanhar, tá bom? Mas você pode fazer na ordem que você quiser, ok? Então vamos lá. O segmento Chances are you smile anyway, né, na linha 5 e 6. Então, para ficar mais didático, eu vou fazer de conta que eu não sei o que quer dizer chances are, né? E eu vou lá para linha, qual é a linha mesmo? Linha 5 e 6, tá? E vou marcar aqui. Chances are, tá? E que é bom fazer? O trecho começou aqui. É sempre bom voltar para o comecinho, tá? Sempre bom voltar, tá? Então vamos lá. If you see two people laughing at a joke you didn't hear, chances are you will smile anyway, even if you don't realize it. Ou seja, se você vê duas pessoas laughing, gargalhando, rindo, né, de uma piada, laughing at, rindo de alguém ou alguma coisa, né? Que você não ouviu,
Lembrando, tem uma aula sobre isso, tá? Pronome relativo, né? Esse que não é necessário porque tem um sujeito aqui na frente. Na nossa língua tem um que aqui, tá? Que você não ouviu. Chances are, existem chances. Pode ser que você sorrirá anyway, de qualquer jeito, mesmo se você não realize, sacar, entender, perceber, tá? Viu duas pessoas rindo de uma piada, né? Tem chances are, que você vai rir, vai sorrir, mesmo que você não tenha sacado, entendido, e até às vezes mesmo se não tenha ouvido, tá? Então, vamos lá. A gente já leu o trecho junto, tá? Se você está fazendo essa prova no futuro, se você está fazendo esse exercício no futuro, pausa o vídeo, que eu vou explicar a resposta agora, tá? Aí dá tempo de você pensar. Pausa o vídeo. Nesse momento você já voltou a tocar o vídeo, então vamos lá. Chances are you smile anyway, tá? A resposta é B de Brasil. Você provavelmente, ou seja, há chances que você vai rir, mesmo que você não saiba. Anyway, de qualquer forma, de qualquer jeito, mesmo que você não saiba por quê, tá? Talvez você tenha marcado A, você vai rir se você estiver feliz, não é o caso. Talvez você tenha marcado C, a oportunidade de rir são muitas, não. As oportunidades de rir são muitas, não. Né? Talvez você tenha marcado D, você deveria rir, não importa por quê, não é você deveria. Tem chances, pode ser que. E há algumas ocasiões, quando, na letra E, você pode contar uma piada e sorrir. Não tem nada a ver, B de Brasil, na questão de número 1, que é uma questão do tipo 1. Beleza? Vamos para a próxima questão, vamos procurar a próxima questão do tipo 1. Tipo 1. A palavra sublinhada em Weather Watching a Comedy, a gente não precisa nem ir para lá, tá? A gente precisa ir para o nosso e-board, tá? Porque lá eu vou aumentar o vocabulário de vocês e lembrar de algumas palavras. Sim, sempre lembrando, se você não tem acesso ao nosso e-board, manda lá no nosso grupo o teu e-mail e eu compartilho com você. Today is September 5th. Vocabulário. Tem algumas palavras que a gente tem que saber, tá, gente? Weather. Weather é a mesma coisa que if, significa se, tá? Então, vou lá para a questão, tá? Weather, letra D de Dinamarca, acabou a questão, pronto, deu, tá? Sorry. Ok? Mas, teacher, eu também sei que weather pode ser outra coisa. O que ele pode ser? Weather também pode ser as long as. Cara, é verdade, tá? É verdade. E teacher, eu tô vendo lá que a letra C também tem as long as. Poderia ser? Poderia ser. E agora a gente vai ser obrigado a ler a questão. Por que a gente vai ser obrigado a ler a questão? Porque tem dois sinônimos da palavra weather, tá? Na questão 6, traz dois sinônimos, tá? Eu achei que eu ia poder chegar e dizer weather é igual a if, pode marcar. Então, não dá. Mas antes da gente ir lá para a questão, então a gente já sabe. Vai ser C ou D, tá? Eu já explico a diferença entre eles. Agora, eu queria conversar com você sobre outras duas palavras que estão ali, tá? Letra A, although. Sim. Isso indica condição, tá? A próxima palavra que eu queria trabalhar com vocês, deixa eu só maximizar para vocês não sofrerem tanto, tá? Although, tá? É da mesma família do but, da mesma família do however, da mesma família do never, the less, tá? Aliás, o although tá aqui e ele elimina o próprio however, tá? Então fazem a mesma função. Eles têm posições diferentes na frase, mas hoje eu quero trabalhar sobre função, tá? Quando perguntarem o que significa, tá? Ele significa mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, tá? E eles dão a ideia de oposição ou concessão, tá? Então, se perguntarem, o que quer dizer? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, né? Que ideia que dá? Oposição. Vamos lá para o whether, if ou although, tá? Pode. If significa se, as long as, desde que, tá? Desde que, uma vez que, ou se,
tá? Então, vou ter que ir para a linha 41 para ver o que encaixa melhor. Linha 41. Tá aqui a linha 41, né? Tá aqui o weather, né? E tá aqui a oração. Ó. A gente vai começar a ler aqui e a gente vai até aqui, ok? Vou pedir aqui. Se você está resolvendo essa prova no futuro, pausa o vídeo agora, que eu já vou explicar. Pausa o vídeo, lê o texto e eu já vou explicar. Bem, nós normalmente encontramos emoções positivas, such as. Ah, eu tenho que parar para explicar isso aqui. Vamos lá. Such as. Such as é a mesma coisa que for example, tá? E a ideia dele é exemplificação. Nossa, tá cada vez pior. Exemplificação. Então, se te perguntarem assim, olha, eu tenho um such as nessa oração, qual frase fica igual? Procura aquela que tiver for example, tá? Dá para trocar por um outro também? Exemplificação. Dá para trocar por um outro também, que é for instance, tá? Ambos querem dizer por exemplo, ok? Então, se perguntarem assim, olha, eu tenho essa frase aqui, tem such as, troca por qual dessas frases? Procura uma que tiver for example ou for instance, tá? Da ideia de exemplificação. De volta para a questão. Nós normalmente encontramos emoções positivas, tais como, por exemplo, a risada ou a alegria, né? Em situações em grupo. Whether, né? Se, uma vez que, desde que, assistindo um programa de comédia com a família ou um jogo de futebol com os amigos. Ok? Então a pergunta que ele está fazendo é, olha só, ups, a pergunta que eu estou fazendo para vocês é assim, ó. Olha só, eu tenho esse weather, ok? Por qual desses dois eu posso trocar, tá? A pergunta é, dá ideia de condição? Dá. Se dá ideia de condição, D de Dinamarca. Se quiser ser uma vez que, as long as, desde que, aí letra C de Canadá, ok? Essa questão, D de Dinamarca é a resposta certa. Se assistindo um programa de comédia ou um jogo de futebol. As long as é uma vez que, desde que. Lembra do Backstreet Boys? As long as you love me. Próxima questão. Próxima questão do tipo 1, tá? Que talvez seja um pouco mais difícil que uma outra, mas você pode responder na ordem que você quiser. Eles olham para uma frase, tá? E tem 3 palavras sublinhadas, tá? E eles vão dizer assim: olha, queria te traduzir essa questão. O PF, URGS, tipo de questão você pode encontrar por lá, tá? De acordo com o texto, escolha a tradução correta, cara, um exercício de tradução, para as palavras sublinhadas no segmento. E a primeira palavra que eles colocam é play. Cuidado, tá? Por quê? Porque em inglês é uma língua, tá? Em que uma palavra pode ter vários significados, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês não brincarem com isso, tá? O exemplo que eu vou dar para vocês é a palavra light, tá? Essa palavra pode ser luz, pode ser iluminar, pode ser acender um fogo, por exemplo, né? Pode ser leve, né? Adjetivo, não o verbo levar. Então, uma palavra em inglês pode ter mais de um sentido, tá? E ela pode estar em classes gramaticais diferentes. Então, cuidado. Quando os vestibulares, as provas te derem, olha, eu tenho essa palavra, todo mundo sabe o que ela quer dizer. E essa aqui é a primeira tradução que eu vou te dar. Cuidado. Pode não ser, tá? Mas play, eu sei que é o verbo jogar. Check. Eu sei que é o verbo jogar. Check. Eu sei que é o verbo jogar. Check. Então, ó, se eu for só pelo significado do play, ou é A, ou é C, ou é D. O problema é que depois eu tenho essa palavra aqui, ó, role. Essa palavra significa papel ou função. Vou colocar lá. Role
é igual a papel, não papel paper, tá? Papel de função. Por exemplo, o tal ator desempenhou o papel de bandido, a função de bandido. Role. Junto com role, posso colocar a expressão role model, né? Que é alguém que as pessoas devem seguir como modelo de jeito de agir, de forma de agir, de jeito de ser. Um role model. Alguém a quem as pessoas devem seguir, né? E quando tem a palavra role, tá? O verbo que vem junto é o verbo play. E a gente vai dizer, olha, tal ator played the role de o bandido no seriado. Tal atriz fez o role, play the role de mocinha, de bandida, de heroína, de médica no filme e tal. Ok? Então, o verbo play também significa desempenhar, quando vem junto com a palavra role. Então, play significa jogar, significa brincar, mas também significa desempenhar-se junto com a palavra role. Tá? Então, gente, como eu tenho a palavra role, não pode ser letra A, não pode ser letra C, não pode ser letra E. Imagina a quantidade de gente que nessa prova, nessa questão, marcou A. Pode ser que você tenha feito isso, se fez com pressa, tá? Agora, então eu já sei que é representar. Representar, letra B, representar, letra D. Ok? Joia. Papel ou função? Check, check, pode ser. Agora eu vou para a próxima palavra. Bond, tá? Já ouviu falar na super bonder, né? Super bonder, que gruda, que cola, né? Super gruda, super cola, né? Ela superliga ligações. Então, bonds, plural, ligações. Resposta certa, letra B de Brasil nessa questão. Tá? Vamos para a frase. Vou só deixar mais clean aqui. Joia. E eu vou ficar com a B. Então, linhas 46 e 48. It, isso, não sei do que está falando, pode representar ou desempenhar uma função importante em construir ligações, pode até ser elos aqui a tradução, tá? Entre indivíduos em um grupo. 46 e 47, letra B de Brasil na questão 17. Outra questão do nível 1, a questão que eu preciso preencher com espaço em branco. Então, se você está respondendo essa prova no futuro, se você está assistindo esse vídeo no futuro, dá um pause e responde a questão. Vamos lá. Escolha a alternativa correta para preencher o espaço em branco. A resposta do cérebro, automaticamente nós para sorrir ou rir. Ok? Esta resposta do cérebro, automaticamente, nós para rir ou sorrir. Preparar, dar, forçar, empurrar ou evitar. Bom, tem mais de uma resposta certa, eu já sei que todas podem ser ING, tá? Por que tem mais de uma resposta certa? Porque não tem contexto. Então agora eu vou ter que ir lá para a linha 42 para saber se, por exemplo, se é para preparar a gente para rir, ou para evitar a gente de rir, ou para forçar a gente de rir. Ou até, né, para... Bom, enfim, vou ter que ir para a linha. Vamos lá para a linha 42 a 44. Nós normalmente, vou começar de novo ali em cima, tá? Porque a gente já leu. Nós normalmente encontramos emoções positivas, tais como a risada ou a comemoração, em situações em grupo, tá? Se assistindo um programa de comédia com a família ou um jogo de futebol com os amigos, diz Scott. Opa, eu lembro de perguntar sobre ela. Fica coisa na cabeça. Essa resposta do cérebro automaticamente priming us para sorrir ou rir. Opa! Opa! Ó,
a gente normalmente encontra essas emoções, né? Vendo um programa de comédia, ou de rir, né? Ou de comemorar assistindo um jogo de futebol com os amigos. Esta resposta do cérebro automaticamente priming, notou? É a mesma frase, só que tem a palavra priming, eles pedem para trocar. A gente a sorrir ou gargalhar nos dá, provides, ou dá, uma maneira ou mirroring, eu acho que é um F aqui, uma maneira of mirroring, de espelhar, de imitar o comportamento dos outros. Alguma coisa que ajuda quando interagimos socialmente. Tá? Então, automaticamente nos prepara para sorrir ou rir. Questão número 8, ou 18, A de América. Automaticamente nos preparando para sorrir ou rir. Então, tá? Você tá lá numa situação com mais gente, tá assistindo um filme de comédia, as pessoas riem também, a gente também ri. E a gente fica imitando as outras pessoas, mirroring, espelhando as outras pessoas. Vamos ver se tem mais alguma. Não tem mais questão 1. Vou para a questão de número 2. A questão número 2 é muito parecida com a que a gente fez agora há pouco, tá? Então, ó, pode ser que você saiba essas palavras. Se você sabe todas essas palavras, essa aqui vira uma questão de tipo 1. Você olha lá e traduz. Se você não sabe essas palavras, todas elas, você vai ter que ir para o texto para poder entender elas dentro do texto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte jogo com vocês, tá? Eu vou pegar, vou fazer de conta que eu sei uma dessas palavras, tá? E você vai perceber que elas ficam repetindo, tá? Eu sei a palavra realize, tá? E faz de conta que eu não sei as outras, tá? Realize não é realizar. Realize é perceber, sacar, notar. Realize. Vou colocar lá no nosso board. To realize, notar, sorry. To realize, notar, perceber, sacar, entender. Realize, perceber. Ok? To realize. Por que eu chamei a atenção? Porque muita gente acha que é realizar, tá? Ela entrou para o português com o verbo realizar, no sentido de entender, ele mudou no português. Algumas pessoas dizem, eu realizei que eu não amava mais ele. Mas é por causa do realize, tá? Mas a gente tem a palavra em português. Realizar, tá? Então, eu vou ficar, não é concretizar também, tá? Então, eu vou ficar com entender na letra C, perceber na letra D e compreender na letra E. Só que quando eu olho a outra, todas são gestos. Então, realize eu já matei, gestures. Gestures são gestos. Só que eu não sei o que significa at least na linha 19. Pode ser no máximo, pelo menos ou menos. Como é que eu resolvo isso? E atenção, essa estratégia que eu usei aqui poderia funcionar de qualquer um dos outros jeitos, tá? Faz de conta que eu não sei a última, tá? Tu pega aquela palavra, at least, pega as traduções que você tem, Ctrl Shift 4, e vamos levar lá para a linha 19, encaixa. Linha 19, aqui. At least. Tá? A gente vai ler aqui, começar aqui, e vai terminar aqui. Se você está vendo essa prova no futuro, faz agora. A gente já sabe há algum tempo, for some time, que quando nós estamos falando com alguém, nós frequentemente mirror é espelho, o verbo espelhar. Nós espelhamos o comportamento deles. Sabe que uma pergunta que poderiam fazer muito bem é: a palavra there, na linha de número 16, refere-se a quem no texto? Né? E eles marcariam assim: we, time, someone, ou alguma palavra na frente.
College University, ou University College London, tá? Lembra, there é um pronome, tá? Que se refere, possessivo, que se refere a algo, alguém nesse caso que foi dito antes, tá? A resposta é muito. Ó, nós sabemos há algum tempo que quando nós estamos conversando com alguém, nós frequentemente imitamos, espelhamos o seu comportamento, o comportamento dessa pessoa, desse alguém. Alguém vai dizer, someone é singular. É singular. Mas there é plural. There é plural. Tá? Então, a gente imita o comportamento dessa pessoa, copiando as palavras que they use. Aí, ó. Se perguntarem, a palavra they, na linha número 17, refere a quem? Someone. Já tem uma aula sobre isso. Eu falei sobre isso na aula de pronomes. Tem 2 aulas lá com o título de pronomes. Uma delas, eu conto uma coisa que ninguém te conta, tá? Só voltando essas aulas. And uma questão que pode cair, vai derrubar muita gente se ela cair esse ano, hein? Vamos de novo. O comportamento deles, copiando as palavras que eles usam e imitando os seus, dessa pessoa, gestos. Agora, nós demonstramos que o mesmo aparece para aplicar com risada também. At least at the level of the brain. Desculpa. At least no nível do cérebro. Então, agora nós sabemos que a mesma coisa parece aplicar-se com a risada. Quando a gente está conversando, a gente imita a pessoa, tá? Agora parece que o mesmo se aplica com a risada. At least no nível do cérebro. No máximo no nível do cérebro, pelo menos no nível do cérebro, ou menos no nível do cérebro, tá? At least. At least significa pelo menos, ao menos, tá? Então, pelo menos, questão 19, D de Dinamarca, pelo menos no livro do cérebro. Quero trabalhar com vocês um pouco de vocabulário. At least significa pelo menos. Ou ao menos. Não, você podia ao menos, né, me falar. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra. At last. Afinal. Chegaram afinal. Serviram a boia afinal. Tá? At last. Não afinal, o final do jogo. Né? Afinal, finalmente. At last. Muito bom. Ó, você percebeu como fica fácil responder a prova assim? Então, pensa, a gente não precisou ler muita coisa do texto e nós já respondemos 1, 2, 3, 4, 5 questões de 10. A gente respondeu metade da prova. E a gente não precisou ler muito do texto. A gente está lendo um pouquinho. E pode ser que a gente tenha informação para as outras. Vamos ver se tem uma outra questão 2. Não, agora a questão de tipo 3. Scott and her team intend to. Então agora a gente vai para as questões que vão exigir que a gente leia mais, tá? Tem uma outra questão 2? Não. Não, não. Então aqui a gente vai ter que começar a ler um pouquinho mais. Questão 3. Scott and her team intend to. Quero chamar a atenção de vocês para essa palavra. Intend, tá? Vocabulário. To intend significa ter a intenção de. To intend. Então, vamos lá. To intend não é entender. Entender é to understand. E hoje a gente aprendeu uma palavra que tem um significado parecido. To realize. Tá? Entender, sacar, perceber. Então, intend não é entender. Intend é ter a intenção de. Entender é understand ou realize. Então, Scott e o time dela, então eu já sei que Scott é ela, né? Tem a intenção de, letra A, entender por que os autistas não imitam as emoções das outras pessoas. Desculpa, você está vendo no presente, no futuro, pausa e volta só depois de responder. Letra B.
Aprender sobre as emoções das pessoas autistas. Letra C. Cadê a letra D? Letra C. Estudar como o cérebro dos autistas funcionam. Letra E. Cadê a letra D? Estudar a doença para melhor entender o comportamento social das pessoas. Não sei. Como é que eu acho isso no texto? Bom, eu sei que o nome da Scott aqui. Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar. Tá? Só muito borrado aqui. Tá? E aí, se você olhar para o texto, eu vou te contar algumas coisas, você não vai perceber assim. Ó. E o nome da Scott está aqui, tá? Aqui, ó, tem o time da Scott. Aqui aparece Scott de novo, tá? Então, teoricamente, eu teria que ler em muitos lugares. Ó, a Scott disse, né? Só que, nesse pedacinho aqui, ó, tá escrito Scott and her team. Meu Deus! Unbelievable! Se você chegou aqui assistindo esse vídeo, né, para responder essa questão, pausa agora, lê, e daqui a pouco, e quando você terminar de ler, eu vou traduzir para você. Vai, pausa agora, por favor. Scott e o time dela, né? Sofia, é o nome dela? Sophie, isso. Sophie. Sophie Scott e o time dela estarão estudando essas respostas emocionais no cérebro nas pessoas com autismo, que têm falhas sociais, general failures of social, assim, que têm dificuldades, né, em processar emoções General Failures of Social and Emotional Processing. Tem falhas em geral de processar social e emocional. Ok? Para melhor entender, ó, achei. To better understand the disease and why those with it don't mirror other emotions, she said. Vou copiar. Vou colocar em perspectiva. Para a questão. Tá? Porque agora eu não preciso ler de novo, eu não preciso ler tudo, eu só ler esse pedacinho. Deixa eu ver se tu tá vendo isso. Tá vendo sim. Vamos lá. Se você chegou aqui e ainda não respondeu a questão, pausa o vídeo e marca a resposta. Tá? E a resposta certa, voltou, né? Você já voltou, e a resposta certa é letra A de América. Para melhor entender, a doença é and porque those with it, aqueles com ela, porque os autistas, porque vai ser o autismo, né, não imitam, não espelham as emoções dos outros, não imitam as emoções das outras pessoas, a de América na questão de número 20. Excelente, muito bom, muito bom. Joia, vamos em frente. Mais uma questão que a gente matou. Então, matamos as questões do tipo 1, 2 e 3. Agora, sobraram as questões do tipo 4. O que a gente faz agora? Agora a gente vai ler as questões do tipo 4 para ver se alguma coisa está nos pedaços que eu li. E eu vou começar com a questão de número 2. De acordo com o texto, um novo estudo mostra que... sim, de novo. Pausa se você está no futuro. Mostra que a risada é uma função do cérebro. Os músculos da face estão preparados para rir. O cérebro responde à risada. A risada constrói os músculos na face. E a risada, o riso, e os músculos da face se juntam. Não sei, não tem nada que eu li que me resolveu com isso. Deixa de lado. Não, tinha mais uma do tipo 3. Sophie Scott diz, vamos para essa primeiro. Sophie Scott diz que
It is known that that we laugh looking at the mirror. A Sophie diz que a gente ri olhando para o espelho. Não é sobre isso que fala sobre espelho, né? Mirror no texto, até agora, é imitar, não tem nada a ver com olhar para o espelho. Acho que não. Número 3, letra B. We laugh when we talk to other people. A gente ri quando a gente fala com as outras pessoas. Não é isso que o texto diz, né? Não é isso. Não é quando a gente fala com as outras pessoas. Letra C. If people laugh, we laugh too. Quando as pessoas riem, a gente ri junto. Vou pôr um pontinho aqui do lado. Letra D. Quando a gente olha para outras pessoas, nós tendemos a nos comportar como elas. Eu li sobre isso, mirroring. E letra E, quando alguém está falando com a gente seleciona, escolhe o comportamento deles. Não, a gente não seleciona, a gente não escolhe o comportamento deles. Ou é C, ou é D, porque eu lembro de ter visto as duas coisas. Onde que eu vou ver isso? Vamos procurar Scott. Tá lá. Apagar. Tá aqui a Scott, tá? Vou começar aqui. De novo, se você estiver lendo isso no futuro, para, lê, e depois, depois que você lê, assim, você vem até aqui, ó, tá? Lê da linha 11 até aqui assim, e tá bom demais, tá? 3, 2, 1. Parece que é absolutamente verdade que, abre aspas, ria e o mundo vai rir com você, diz Sophie Scott, uma neurocientista na Universidade de Londres, né? E ela diz: nós sabemos há algum tempo que quando nós estamos falando com alguém, nós frequentemente copiamos imitamos, espelhamos o comportamento deles, copiando as palavras que eles usam e imitando os seus gestos. Agora, parece que isso se aplica, e a gente já leu essa parte. Ou é C, ou é D. Pausa, tá? E marca a resposta que você acha correta. E eu vou tomar um pouco d'água e dou a resposta na sequência. Pausa, marca e despausa. Então, a Sophie Scott diz que if people laugh, we laugh too. É bem isso. Ela diz assim, ó. Ria e o mundo vai rir com você. Letra D. Quando nós olhamos para outras pessoas, nós tendemos a nos comportar como ela. A minha dúvida aqui é se o verbo olhar é o verbo certo aqui, tá? E aí eu volto lá para o texto. Diz assim, ó, quando nós estamos falando com alguém, nós frequentemente imitamos essa pessoa, tá? E aí, então assim, ó, os dois pedaços que falam sobre isso, ou é da linha 12 ou da linha 15 e 16. Linha 12. Ria e o mundo vai rir com você. Linha 15. Quando nós estamos falando com alguém, nós frequentemente imitamos o comportamento deles, copiando palavras e imitando os gestos. Tá? Pronto, toma a tua decisão. Qual delas? Se as pessoas riem, nós rimos também. Quando nós olhamos para as outras pessoas, nós tendemos a imitar essas pessoas. 5, 4. Ok? Bom, logo no começo, ela diz: ria e o mundo ri com você. Ou seja, se as pessoas riem, a gente ri também. C de Canadá. O problema da D é nós olhamos para outras pessoas, né? A frase é quando nós falamos, interagimos com a outra pessoa. Por isso não dá para ser D de Dinamarca.
Agora eu posso voltar para a questão do tipo 4. De acordo com o texto, um novo estudo mostra que a risada é uma função do cérebro, os músculos da face estão preparados para rir, o cérebro responde à risada, rir constrói os músculos da face, ou a risada e os músculos da face se juntam. Pelo que a gente já leu, risada e músculos da face junto não dá, né? A gente não leu nada sobre rir constrói, né, os músculos da face. Então, a letra D não me parece uma opção boa. Os músculos da face são preparados para rir, é isso, né? A risada é uma função do cérebro, ok? E o cérebro responde à risada. Não tem informação suficiente. Eu continuo procurando uma questão que eu possa responder melhor, tá? O que a gente está fazendo aqui? Olhando as questões mais difíceis e cortando opções. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou evitando de ler o texto todo, para não perder tempo. A informação do texto nos permite confirmar que, número 4, positive sounds are cause for a smile. Sons positivos são causas de sorriso. Beleza. Nós involuntariamente sorrimos quando pessoas... Não vou nem falar nada, tá? Não vou nem falar nada, tá? Nós involuntariamente sorrimos quando pessoas perto da gente riem. A gente já leu isso aqui mais de uma vez, esse texto. Nem vou falar mais nada. Você entendeu o que eu quero dizer com a gente responder as questões mais fáceis antes, ou as menores antes? A gente responde essas questões menores antes, justamente que é para a gente poder responder esse tipo de questão antes, tá? A questão 4 exigiria, dizer assim, leia o texto todo. Não, gente. Lê um tiquinho, lê um pedacinho. Tá bom demais. De acordo com o texto, a risada é uma emoção positiva dos nossos ancestrais. Mostra que o cérebro automaticamente seleciona as emoções. Nos dá uma interação social intensa. Está sendo estudada em pessoas com autismo, ou deve ter aparecido antes da gente poder pronunciar alguma palavra. Caras, faltam só duas, tá? Falta a questão 4 e a questão 5, faltam só duas. A gente conseguiu, e a 3, faltam só 3. E a gente conseguiu responder todas essas questões sem ler muito, tá? Como o nosso tempo está acabando, eu vou colocar o gabarito lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? E você vai poder responder. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, eu vou dar as respostas agora e você vai poder corrigir depois, tá? Então, pausa o vídeo e na sequência eu vou dar as respostas. Tá? Pausou? 2. A resposta é C de Canadá. O cérebro responde a risada, tá? Você vai encontrar isso no texto. Sim, vai encontrar quando fizer a tradução para você, tá? Número 5, tá? No número 5 a gente vai marcar a letra E de escola, deve ter aparecido antes da gente pronunciar palavras. E é isso, vamos pro texto. Eu fiz você sorrir. A risada é realmente contagiosa, diz um novo estudo sobre o cérebro. Se você vê duas pessoas rindo de uma piada que você não ouviu, há muitas chances de você rir de qualquer jeito, ou sorrir de qualquer jeito, mesmo que você não perceba. De acordo com um novo estudo, a risada é realmente contagiosa. O cérebro responde ao som da risada e prepara os músculos da face para se juntar à alegria. A felicidade, a alegria, piada. Parece ser absolutamente verdade que, quando você ri, o mundo todo ri com você, diz Sophie Scott, uma neurocientista da Universidade de Londres. Nós sabemos há algum tempo que quando
nós estamos falando com alguém, a gente frequentemente imita o comportamento dessas pessoas, copiando suas palavras e fazendo imitação dos seus gestos. Agora, a gente sabe que o mesmo parece se aplicar com a risada. Também, pelo menos no nível do cérebro. A resposta é muito mais alta para sons positivos, sugerindo que eles são mais contagiosos do que sons negativos, o que pode explicar sorrisos involuntários quando nós vemos pessoas rindo. Né? Sorria que o mundo vai rir contigo. O time também testou o movimento dos músculos faciais quando sons são tocados e descobriu que as pessoas tendem a sorrir quando elas escutam uma risada, mas não fazem aquela cara de ou quando eles escutam um som de vômito, diz Scott. Ela atribui essa resposta ao desejo de evitar emoções negativas e sons. Mais velho que linguagem? Lembra que fala sobre, não tem uma questão que fala sobre a gente rir antes de começar a falar? O contágio de emoções positivas pode ser importante, pode ser um importante fator social, de acordo com Scott. Os cientistas pensam que os ancestrais humanos podem ter rido, gargalhado, né, em grupos antes que eles pudessem falar. Era uma questão do número 4. Aqui. Deve ter aparecido nos seres humanos antes de produzir palavras, antes que os seres humanos pudessem produzir palavras. Nós normalmente encontramos emoções positivas, como o riso, a alegria, em situações de grupo, né? Se assistindo um programa de comédia com a família ou um jogo de futebol com os amigos, diz Scott. Essa resposta no cérebro automaticamente nos prepara para rir, para sorrir ou rir. Oferece uma maneira é um off, lembrando, de imitar o comportamento dos outros, algo que nos ajuda a interagir socialmente. E poderia desempenhar um importante papel em construir laços fortes entre os indivíduos em um grupo. Scott e o time dela estarão estudando essas respostas emocionais do cérebro nas pessoas com autismo, que têm... não, a gente já leu essa parte, né? Falhas gerais e entender... e o objetivo é entender melhor a doença e como as pessoas com ela... e por que as pessoas com ela não imitam as emoções dos outros, diz ela. Excelente. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês, que bom ter vocês por aqui. Muito obrigado por assistir essa aula. O vídeo vai estar na nossa plataforma em alguns instantes. Muito obrigado, um abraço, fiquem bem. Bye, bye.